voltamos para o segundo bloco do nosso Arena Quintal. Agora vamos falar do outro time paulista na Sul-Americana, que é o São Paulo. O São Paulo jogou contra o Tolima e aplicou uma sonora goleada, 5-0. Vamos começar aí com o Denis. Você pode falar São Paulo e Tolima. Podia ser uma noite mais perfeita? Por torcedor de São Paulo, acho que ficou de bom também, 5-0. Mas assim, eu ainda continuo com a minha opinião, tem que ter cautela. O jogo do Sport mostrou isso. Mostrou isso. O Tolima, desculpa, não é parâmetro para o São Paulo. O grupo que o São Paulo está na Sul-Americana é para o São Paulo ganhar todos os jogos acima de 5-0. E não foi isso que a gente viu, né? A gente teve os times aí que eu não sei nem falar o nome que o São Paulo pegou no Morumbi e se matou para jogar. Com exceção do Tolima, que jogou tranquilo, jogou leve. O time voou contra o Tolima. Mas, se você pegar os outros jogos da Sul-Americana, não mostra isso. Então, ainda assim, acho que tem que ter cautela. Acho que ainda é um placar enganoso. Mas o São Paulo não tomou nenhum gol, né? Não, tudo bem. Mas, assim, o Tolima não... Cara, é um time muito ruim. É um time muito ruim, o time do Tolima. E o São Paulo tinha até a obrigação de ganhar lá no Tolima. Não tem desculpa, a camisa, até o time, não vou nem entrar nesse método de grandeza do clube, porque não dá para comparar, é covardia. Mas os jogadores hoje que atuam no São Paulo, se você pegar para comparar com o Tolima, não tem como, apesar de São Paulo ter suas limitações, mas não tem como. São Paulo era para estar passando desse grupo aí com o pé nas costas. Mas também tá. Mas o São Paulo passou sufoco de alguns jogos sul-americanos. Contra o próprio Tolima lá, né? Mas assim, ótima vitória. São Paulo está classificado. Dorival agora vai ter que ralar, né? Porque vão ser 3 campeonatos interligados, aí, então vai ser muito jogo, uma maratona pesada. E vamos ver se o São Paulo não vai sofrer com lesões, né? E depois que parou de ter lesão, o São Paulo teve uma sequência boa de vitórias. Certo. Carlos, sonora goleada. O que dizer? Primeiramente, meus parabéns mais uma vez ao Dorival. Então, eu discordo um pouco da visão do meu amigo Denis. Eu acho que o São Paulo veio evoluindo. Por mais que perdeu ali o jogo contra o Sport, né? Mas para mim eu vejo a evolução no São Paulo, tenho acreditado em melhoras do São Paulo. Acho que o São Paulo em si já vem nos mostrando isso, né? Com a vida do Dorival e tal. Precisa melhorar, precisa, mas acredito que o São Paulo vai brigar aí até o final desse campeonato buscando o título. Certo, análise rápida e franca do Carlos. Cauê, encerra pra gente aí São Paulo e Tolima. Cara, falar foi uma partida perfeita pro torcedor do São Paulino, que foi ao estádio, né? 44 mil torcedores, parabéns aos torcedores do São Paulo fazendo um show esse ano. Mais um show, né? Não só esse ano, né? Mas os últimos anos agora, né? Vem dado um show dentro de campo. Mas assim, falando sobre o jogo, eu vou discordar um pouquinho aqui com o nosso amigo Denis e concordar um pouquinho com o nosso amigo Carlos, porque São Paulo vem tendo uma melhora sim, independente dos resultados contra o Sport, contra o Grêmio agora que teve derrota, porque o São Paulo já vinha de muito tempo não ganhando jogos e jogando bem. Já com o Dorival Júnior vem jogando futebol Incorporou. bom, sim, incorporou e chegou a ficar 12 jogos sem perder, 12 jogos. É difícil ver hoje um time que fica tanto tempo assim sem perder, sim, né? Com essa invencibilidade. E sobre o jogo, foi espetacular o jogo de São Paulo. Caio Paulista marcando sim, gol. marcando 2 gols. Mas assim, como eu falar com o nosso amigo Denis, também concordo nessa parte. O Tigres não é parâmetro também para time, acredito eu, que time nenhum aqui do Gigante Paulista. Tolima. Sim, o Tolima. Não é parâmetro. Porque assim, o Tolima, se não me falha a memória, está em 12º, terceiro do seu campeonato lá. Local, sim, local de lá. É Colômbia? Colômbia. Se não me falha a memória, é Colômbia. E assim, mais uma discordada aqui do nosso amigo Denis, porque assim, eu acredito que o grupo São Paulo não é tão fácil assim, embora tenha o Tolima ali que possa dar uma média. O Tigres não é fácil, o Tigres é do Tigres da não tem Argentina. história. O Tigre não tem história Então, de futebol. o Tigre acredito que não seja um time time argentino, fácil, né? porque é um time argentino, um time encardido que sabe jogar esses campeonatos assim, fora de casa, intercontinental. E assim, só tem o Tolima, o Tigre e o Porto Cabelo que sim, é fraco. Mas ainda Nem conhecia o Porto acredito... Cabelo, eu sim, não conhecia, sim. sinceramente. Sim, é muito fraco.
Mas assim, né, não é que foi tão difícil pro São Paulo. É que no jogo lá contra o Tolima, fora de casa, foi um jogo bastante displicente por parte do São Paulo. De não querer ganhar, entende? Foi um 0x0 ali, mas enfim. Sobre o jogo é isso. Parabéns ao São Paulo. Um pé já na classificação em primeiro lugar. Agora vai disputar dentro de casa. 11 gols marcados e nenhum tomado. E né? nenhum tomado, de ressaltar isso a defesa do São Paulo. E outra, com Arboleda e Beraldo, os dois juntos. Não tomam gol. Essa zaga ficou muito boa, né? Se encaixou muito bem ali com o Dorival. O Dorival soube encaixar essa O zaga. cruzamento é eminente. Um precisa do outro, completa o outro. Só pra corrigir uma coisa, o torcedor de São Paulo ali no Cauã não ficar bravo comigo e não me xingar depois aí. Gente, não foi que o São Paulo não teve evolução. O São Paulo teve evolução com o Dorival, é evidente isso. Todo mundo vê. Estou falando que o São Paulo tem que ter cautela. Cautela porque pé no chão. Porque contra o Sport mostrou isso. Mostrou isso. Se ficar na soberba, Acho que não é nem questão de soube, mas o pezinho no chão. sentou no né? resultado. Mas com certeza, mas sim. acredito que o São Paulo também sentiu o resultado contra o Sport, sim. Mas assim, não adianta você ganhar do Tolima de 5x0 e chegar nas oitavas classificadas. É uma campanha que é jogada no lixo e não vale nada, né? Sim. A gente pega a mesma campanha de São Paulo ano passado que foi finalista, foi uma campanha espetacular. Chegou na final, foi engolido pelo Del Valle. E a gente vai falar daqui a pouco. Lembrando que o São Paulo vai pegar o Tigres agora, né? Sim, dentro de casa. Não, mas ganha, Mas ganha. É muito mais fácil, Ganha. né? São Paulo ganha. São Paulo acho que vai passar com primeiro até geral aí. E seria legal o Corinthians pegar o São Paulo sul-americano. Gostaria de ver. Parabéns ao São Paulo. E ele tá vendo umas especulações do Dorival, né, na seleção, né, mas foi já descartada pelo próprio técnico, que não teve, né, contato nenhum com a CBF. Sim. Tanto o técnico quanto o presidente também, Júlio Casares. Vocês acham que o falaram. Dorival seria uma boa para a seleção brasileira? Minha opinião, não. Eu acredito que também não, e tem treinador. Embora ele seja um bom técnico, Tá melhor lá. bem preparado, mas eu acho que não é perfil de seleção brasileira ainda. Pra mim não é. Será que eu estava preparado? Pra perfil. Eu acredito em perfil. Não seja um perfil da CBF. Não é perfil de seleção brasileira. Sei lá. Apesar que ultimamente a seleção brasileira não tem um perfil pré-definido, né? Não sei. Pra mim não. Bota o Cuca Eu. lá, pô. É Abel. Abel. Pra mim é Abel. Só O que técnico o problema é que o Abel... Visionário que eu vejo pra seleção brasileira seria Abel Ferreira. Só não sei se ele aceitaria. Então, Só para encerrar, eu quero te fazer uma pergunta aqui. A gente estava nos bastidores antes de você chegar aqui no nosso estúdio aqui, né? Um debate aqui, eu, o Carlos e o Cauê. Você acha que o Dorival tá na mesma prateleira que o Abel Ferreira? Embora o Dorival tenha mais tempo de experiência que o Abel pegou um Palmeiras com um investimento multimilionário, né? Fez o Abel mudar de patamar rapidamente por conta de uma ajuda. Agora, eu falo pra vocês, e o Abel no São Paulo? Eu acho que faria jogar mais. O Dorival pegou o Flamengo também, se a gente for por esse lado. Né? Sim. Ganhou o título, claro, Sim, ganhou então. também. Mas o trabalho do Abel é um trabalho muito mais consolidado. Por isso o Abel está... Mas na lata, quem é mais técnico? Hoje, o técnico hoje Abel. é o Abel. Hoje é Mas técnico, Abel. sim, mas que consiga chegar ali perto mais ou menos, o único eu acredito hoje é o Dorival Júnior. Sim. Não há outro brasileiro aqui no Brasil que Nosso tempo é curto, possa chegar. vamos virar chave, senão a gente fica falando o tempo todo disso. Agora, saindo de Sul-Americana, vamos para a Copa Libertadores da América. Vamos falar do jogo do Corinthians Independente Del Valle. O Corinthians tomou um chocolate no Equador. Complicado. Carlos. Deu vale que ele deu uma ataca no Corinthians, velho. Infelizmente, Del Valle ele é um time. Se consolidou, né? Sim, e quando pega brasileiro eles crescem, né, mano? Não sei que bexiga esses caras têm, mas pega brasileiro, mas infelizmente pegou o Corinthians que também não tem vindo umas boas fases, né? Derrota atrás de derrota, ganha um jogo e tal, a torcida até dá aquela animada, daqui a pouco perde mais 2, 3. Tá complicada a situação do Corinthians aí, né? Do professor aí que tá tentando levantar o Corinthians, mas eu ouvi falar que a torcida já tá pedindo a cabeça dele já, né? Mas já? Já estão pedindo a cabeça já do professor. Fica Eu acho que é complicado. sorte dele que ele conseguiu do Atlético Mineiro. Ele passou de fácil, senão ele já Não, tinha Ele ido. já tinha balançado, caído aí já. no Del Valle mesmo, acho que daí ele já tinha ido embora pra casa já, né? Pegaram Sim. a malinha dele.
E tá complicada a situação do Corinthians hoje, mano. Tá bem complicado. O Corinthians precisa acordar aí e voltar a jogar futebol. Denis, um bom time do Del Valle, né? O Del Valle já tá... Time arrumado há muito Sim, tempo já. E é bom a gente ressalvar que o Del Valle tem um trabalho de categoria de base muito bom, sempre revela bons jogadores. Que ninguém conhece, né? E alguns veio até pro futebol brasileiro aí, né, recentemente. E, bom, é uma coisa que eu me pergunto, será que no jogo do Corinthians contra o Galo na Copa do Brasil, contra o Fluminense no Brasileiro, que nós elogiamos tanto, foi apenas coincidência, foi apenas um acaso? Porque o Corinthians, quando ele perdeu o Del Valle, parecia um time sub-15 jogando contra os profissionais. Porque, cara, e se não fosse o caso, poderia ter sido mais. E lembrando que o Renato Augusto jogou, né? E a gente vinha... Porque quando veio o Galo, eu falei, pô, Renato Augusto. se jogar o que jogou contra o Galo, o Corinthians ganha. Pô, pode até ganhar o jogo, né? Mas chegou lá, cara. Eu esperava uma vitória do Del Valle, mas não tão fácil. E esses times com um investimento muito menor, porque a moeda brasileira, comparada à moeda deles, é muito mais valorizada, inferior, né? E o investimento brasileiro é muito maior e esses times conseguem bater de frente. Por incrível- Embora a hegemonia seja brasileira, né? Por incrível que pareça, só tem um time no Brasil que o Del Valle não consegue ganhar. Que a gente vai falar já já. Acho que todo mundo já sabe quem é esse time. Para encerrar a minha parte aqui, só uma bomba. O Yuri Alberto está de malas prontas para deixar o Corinthians. Uau! Yuri Alberto fora do Corinthians? Medalhão. Vai voltar para a Europa? O Corinthians que está acertado com o atacante Rojas do Racing, né? Aham. Já tem salário, tudo acertado. O Rojas deve se apresentar Belo mês que vem. atacante. Muito bom atacante. 10 do Racing, né? Agora, o Yuri Alberto parece que está com problemas aí e está saindo do Corinthians. Então não temos não sei o destino ainda, mas assim que eu souber, eu vou informar. Eu Mas contratei ele pro meu time. parece que Daqui a pouco aparece aí Cauê. a notícia. Serra e Cauê, vamos lá. Rapaz, o negócio é o seguinte, o Corinthians eliminado, né, de malas pronta. E, a gente foi ressaltado aqui falado acerca do salário. Se eu não me engano, o elenco inteiro do Del Valle não dá o preço do salário do Roger Guedes. Pra vocês terem uma ideia mais ou menos. O do elenco inteiro não dá direito o salário que o Roger Guedes recebe. O Roger Guedes é o quê? 1 milhão e alguma A coisa? folha salarial do Folha salarial, Independente isso. Del Valle o salário é o mesmo do É o salário mesmo do que Roger o Guedes. Roger Guedes. Entendeu? Eu não sei se essa informação Não, sim, sim. até onde é verídica. Não, Ah, sim, mentira, não, pô. não. Acredito A que própria- possa... Não, a própria SPN que eu acompanhei falou, né? Essas informações Sim. falando. Independente Del Valle engoliu o Corinthians, né, cara? Sim, engoliu. engoliu. Então, falando sobre o jogo, aí com fora de nosso amigo deles, também não esperava que ia ser tão fácil assim a vitória do Independente Del Valle, embora era um pouco mais lógico, né? O Independente Del Valle jogar, sim, e ganhar o jogo dentro de casa. Fora que o Corinthians acreditou que as duas últimas partidas do Corinthians foram enganosas, Sim. né? Contra as vitórias, que foram contra o Atlético Mineiro e o Fluminense dentro de casa. Para mim foram enganosas. Agora mostrou o real estado e que o Corinthians está agora nesse momento. É isso daí. arbitragem tranquila, né? A gente não Sim. fala muito de arbitragem. É, só quando dá Não, um golzinho, né? Ter uma intervenção clara, Arbitragem né? tranquila, a gente tem que ressaltar a arbitragem. Porque é muito difícil, tempo é muito escasso pra gente pra falar de É. todos os assuntos. A gente queria muito falar de tudo, mas não consegue. O Caio acabou de arrumar uma solução pro Corinthians, só mandar os atletas embora e contratar o time todo do Del Valle. Vale mais a pena, joga mais Salário bola dos caras. e não gasta E é. tanto. Um cara só. Para encerrar, só vou defender o Corinthians aí um pouquinho. O Corinthians vem mal na temporada, é óbvio isso. Mas o que complicou o Corinthians foi ter essas duas derrotas em casa, né? Porque o Corinthians começou bem a Libertadores, ganhou fora de casa. Sim. E todo mundo achou que o Corinthians ia passar tranquilamente. Mas quando as coisas começaram a desandar, e por incrível que pareça, eu posso até estar errado, mas eu acho que se hoje não tivesse tido aquele problema com o Cuca, o Corinthians estaria classificado. Pode ser, né? Pode Também, ser. É uma hipótese. O Cuca, eu acredito que o Cuca ia fazer não desmerecendo, claro, professor. Não, a história do Luxemburgo é... Mas eu acredito que o Cuca ia fazer um trabalho mais consistente que o do Vanderlei Luxemburgo. Isso é uma visão minha. Agora tem que ver se vai pra Sul-Americana, né? Precisa ganhar o último jogo em casa. Sim. Não é tão difícil, Beliscar a né? vaga na Sul-Americana. Não sei não, viu? O Corinthians é... Liverpool do Uruguai, né?
chave virada e vamos para o nosso último jogo deste Arena Quintal de hoje. Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. Um jogo espetacular, simplesmente sensacional, onde o Palmeiras tira uma carta da manga, como eu posso falar, e uma virada sensacional. Cauê primeiro. Vou ser rápido. Cauê. Rapaz, viu, sendo Palmeiras se consolidando como o melhor time da América, não tem jeito. sendo bastante objetivo, cara, o que o Palmeiras fez ali foi surreal, porque, meu, você sai com um placar de 2-0. Poderoso Barcelona de Guayaquil. Então, o Barcelona de Guayaquil, no primeiro tempo, sem fazer gol nenhum, a gente esperava que ia ser bastante complicada a noite dos palmeirenses, né? Porém, não sei o que o Abel fez no intervalo com esses jogadores que, meu, Voltaram turbinados. em 15 minutos os caras já tinham empatado o jogo. 15 minutos é coisa de maluco, surreal. Só o futebol pode proporcionar a gente. E assim, parabéns ao Palmeiras, né, pela grande vitória e atuação dentro de casa. Embora o primeiro tempo tenha sido muito difícil e complicado, né, com o Barcelona dificultando bastante o jogo do Palmeiras. Mas teve bolas na trave, tanto do Palmeiras quanto do Barcelona. Enfim, foi um jogaço de futebol e parabéns a ambos, né? Foi. Sim, Primeiro gol do Rony, né? Primeiro tempo foi anulado. Do lado. bem anulado, tá impedido. Bem anulado. E parabéns ao Palmeiras pela virada, né? Mas o Palmeiras começou, né, Carlos? Pressionando, né? Mesmo Sim. o Barcelona conseguindo fazer esse resultado, o Palmeiras começou o jogo pressionando bastante. Isso é um ponto positivo do Palmeiras, que por mais que ele esteja perdendo, eles lutam até o fim. Todo jogador, eles dão um fôlego até acabar a última apita ali. Algo que me chama a atenção no Palmeiras, que falta em muitos clubes hoje, né? O Palmeiras Aquela aquela raça. Tá perdendo, 1-0, 2-0, mas eles vão lutar até o fim. Uhum. Se não ganhar, mas pelo menos empate ou próximo ali da pontuação, ele se aproxima, né? E lutou até o fim, buscou a vitória, né? Barcelona, que eu vim pesquisar um pouco sobre ele, não é um time tão fraco, né? É um time muito ganhou bem montado, ganhou né? da LDU em casa, na casa da LDU, Cerro Porteiro, então, tipo assim, vem batendo com grandes clubes grandes também, que tem tradição em Libertadores, né? O Barcelona ele eliminou o Palmeiras em 16, né, na Libertadores. Sim, entendeu? O Barcelona vem se firmando igual o Independente Del Valle. Igual, dependente dele, vem se Nos firmando, últimos anos é um bom vem time. crescente, É um bom uma time. crescente É. bem grande. É um bom time, pegou também um bom time e deu esse belo jogo que a gente viu, né? Jogaço. Chave de ouro. Denis, vamos lá. Sua análise aí pra gente encerrar aí com o jogo do Palmeiras. Até agora, o melhor jogo da Libertadores. Não é absurdo o que eu vou falar. O Barcelona poderia ter feito 4 e o Palmeiras poderia ter feito 8. Porque, cara, que jogaço de bola. E o Cauê falou assim, parece que os caras tirou um coelho da cartola. Não foi o coelho, foi o Abel que tirou. O Abel, assim que virou o segundo tempo, o que ele faz? Ele tira o Gabriel Menino, coloca o Flaco Lopes, jogando o Palmeiras mais pra frente, recuando o Veiga, mas não abdicando o Veiga de chegar na frente e soltando o Piquerez. Fazendo o segundo volante e soltando as laterais. Soltou o Piquerez. Se você vê o Piquerez no gol de empate, quem tá ali dá é o Piquerez, é o lateral esquerdo do Palmeiras. Time 100% ofensivo, né? Exatamente. E aí você vê a mão do treinador. A mão do treinador que não tem medo de jogar. O dedo do treinador? Não, dele A mão acho que é pior ainda, né? A mão é Você embaçada. vê o trabalho do Abel quando ele faz isso. Eu duvido que qualquer técnico aqui no Brasil faria o que o Abel fez, de sacrificar o seu volante, botar mais um atacante, fala, vai. Pegar Vai o seu e- armador e jogar pra segundo volante, né? Para segundo volante e dando liberdade para o próprio Veiga subir, né? Mas, cara, não tem o que falar. O Palmeiras, como diz a torcida, é o time da virada. Foi o time da virada. Provavelmente vai ganhar o último jogo em casa, vai classificar em primeiro. E o Palmeiras tem grandes chances de estar trazendo o tetra campeonato da Libertadores, né? Inédito, né? Para um clube brasileiro. conquistar Brasileiro. a quarta Libertadores, né? E também estão E- preparando reforços para o Abel, hein? Meu, Gustavo Gomes, que você... Denis tinha falado que ele tinha feito 70 gols, não era 70 gols. Não era. Era 30 e alguma coisa que ele tem. 38, se não me engano. Mesmo Tá assim, é longe. muito gol pro zagueiro. Mesmo assim, é um número grande. Muito gol pro zagueiro.
mas se firmando como um dos grandes atletas dessa terceira academia palmeirense. Né? O Gustavo Gomes, que na minha opinião é o melhor zagueiro da América do Sul disparado, e eu posso colocar ele aí entre os 10, até os 15 melhores do mundo, eu acho que ele entra tranquilamente. Porque, cara, o que esse cara tá vendo, o Piquerez também, que lateral o Piquerez. Acredito que um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras. Eu coloco aí Acredito Gustavo que Gomes. Atualmente ele é o maior zagueiro da América do Sul. Assim, isso é uma opinião particular, tá? Porque a Arboleda não teve sequência, porque eu acho o Arboleda também um dos melhores zagueiros dos últimos tempos. Porém, a sequência que o Gustavo Gomes tem é impressionante. Não é porque não se machuca, né? Dificilmente E se assim, machuca. né, você vê o Palmeiras, como o Abel disse, ele tem uma seleção. Né? Você Sim. tem um goleiro da seleção brasileira no gol, você tem um zagueiro da seleção do Paraguai, você tem um lateral da seleção uruguaia, que é o Piquerez. Sim. Eu só não entendo porque o Dudu não tem chance na seleção brasileira. Pelo menos o Rony tem, né? Tudo bem, né? Mas O atacante que foi para a seleção o que brasileira. o Dudu tá jogando é brincadeira. É Golaço brincadeira. do Piquerez, Todo o time do Palmeiras, né? O time está extremamente entrosado, né? É um time que vai brigar por todos os campeonatos. Ganhar é outra coisa, né? A gente sabe que o campeonato de mata-mata, ele é imprevisível, né? É imprevisível. Um erro acaba o campeonato. Sim, mas para brasileiro, aí se o Palmeiras continuar jogando assim, é capaz de levar o brasileiro de novo. Né? Então não tem muito o que falar do Palmeiras. Mais uma vez chovendo molhado, fala bem do Palmeiras. É de se aplaudir gestão palmeirense. Não tenho o que falar. 100% impecável. Isso é de encher os olhos para os clubes brasileiros que estão aí endividados, arrebentados. O Palmeiras é um exemplo de gestão, investimento, camisa, torcida. Tudo, né? Tá vivendo uma era mágica e completa. Isso Não, é Palmeiras. E para encerrar aqui, eu acho que foi até o Carlos que comentou comigo antes, que o Palmeiras sempre vai sair na frente agora dos seus adversários, principalmente aqui no Brasil, porque o Palmeiras é o primeiro time da América do Sul que tem o seu próprio avião, né? O Palmeiras não vai ter desgaste com viagem. O Palmeiras não vai ter desgaste com viagem. A Leila tá investindo Então, legal. assim, é um time que vai sair na frente até nisso. Você não investe pra nós no canal. Infraestrutura. Porque assim, você pega, por Leila! Difícil, Ajuda a gente, Leila! Você pega time de Corinthians, São Paulo, Flamengo, Santos, os caras vão viajar ali, viajar ali. Palmeiras não, o Palmeiras vai no seu avião, desce lá só na hora de jogar. Acabou. E Hendrick marcando seu golzinho pra Primeiro tentar gol, né? se Entrou na história, se né? aliviar, né? Foi o menino mais novo, né? Pra fazer um gol em fase de grupos da Libertadores, né? Bacana isso, é bacana. Isso dá moral pra ele e sequência, né? Ele é bom, é que o Rústico tá jogando muita bola também. Não tem como, né? Amigos, mais alguma coisa, amigos da mesa? A dizer, a falar, recados? Nos acompanha aí, né? No TikTok, no A canal. bomba, já falou a bomba, né? Já falou de cara, já. Era do Yuri Alberto, né? Que Ah, tá sim, saindo sim. do Corinthians. Bomba. O Cavani tá chegando no Grêmio. Não tá acertado, mas parece que com uns salários acertados. Conversas avançadas. Conversa avançada. São Paulo também tem o Marinho também, né? Que tá É, quase tem tudo o acertado O também. Marinho já acertou o Mas- salário. mas 500 está- mil por mês seria o salário do Marinho. Sim, mas no está São uma Paulo. novela, né? Por conta de liberação do Flamengo ali, com Essa me acertos acha ali. Mas ele tá vivendo uma fase ruim do caramba no Flamengo. Então Sim, mas ele tá doido pra poder sair do A Flamengo. melhor coisa que ele faz é isso mesmo. E creio que no São Paulo ele continua no banco, tá? Eu Porque tá acho que difícil Galera, ali, vem a Luciano galera, o não sai. Luciano, e vem o Pato aí também. Michel Araújo, o que tá numa nova Pato, fase. mano, o Pato... Eu ainda se eu Mas vai ser fosse um- diretor de Não, futebol, eu reserva. preferia trazer o Pato é Marinho peso do morto, que o eu Pato. trazer, O É melhor o Marinho do que o Pra mim, Pato. o Pato é peso morto. Mas o Peso Pato bom. vai jogar por salário simbólico, assim, né? É, Pô, mas quanto que é Ele simbólico recebeu o dele? simbólico dele. mas assim, comparado com o que os jogadores ganham dentro do plantel, dentro do elenco, Ele tinha que jogar de graça, moço. Aí tinha que jogar de graça. Jogar de graça. sei lá. Enfim, vamos ver, né? O decorrer aí, nós tomar decisões depois. E parece que, só pra finalizar, Michael tá acertado com o Palmeiras, também não tem nada concreto, mas acertou o salário. Vai E sair o Ao Hilal. Claudinho, parece que o empresário dele viaja na próxima semana para desembarcar na Barra Funda e assinar um contrato de 4 anos com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso. Tá bom, boa contratação. Salário de 890 mil, perto da casa de 1 milhão. de Simbólico. reais. Aí já acho que é Simbólico muita também, coisa. simbólico também. Muita coisa Muita para um jogador que eu acho que não fez ainda
tanto no futebol. Sei lá. A titia, ela falou que faz o Pix. A titia faz o Pix, né? Faz o Pix. Faz o Pix. Então é isso, amigos. O Arena Quintal vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Hoje foi um pouquinho mais extenso, mas a gente agradece pelo carinho. Siga a gente nas redes sociais, Arena Quintal 6bet no YouTube. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Tem TikTok, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o Kawaii. A gente está ao vivo no Kawaii. Muito obrigado a todos e um abraço. Até a próxima. Arena Quintal. Só para avisar antes de encerrar, que a gente vai estar fazendo live aí, a gente está conversando certinho. Vai ter live aí dos jogos eliminatórios dos clubes paulistas. A gente vai estar assistindo e comentando vocês ao vivo. Narrando ainda, hein? A gente narrando. Chico falou pra narrar, né? A gente, é claro, cada um tem o seu time aqui de coração, então a gente também vai passar um pouco de nervoso. Pancadaria. Mas é bem legal. Cada um com a 380. Pancadaria é isso. E se os amigos da mesa concordar, o primeiro jogo aí que a gente tá pensando em fazer seria Palmeiras e São Paulo aí na Copa do Brasil. Belo jogo. Sim, vai ser um embate bom. Muito obrigado. Arena Quintal vai ficando por aqui. Um abraço a todos. Um beijo no Chico coração. Babalu, Que Deus abençoe. compra a camisinha. Babalu tá aqui, ó, Inferno. nos bastidores. Valeu. Arena Quintal. Falou.